Então, bem-vindos a todos a mais uma palestra do terceiro ciclo de palestras online sobre Erlen Danlos, né? Nossas palestras acontecem sempre quinzenalmente, às quintas-feiras, às 19 horas. Então, só para a gente conhecer, na verdade, a dinâmica que é comum a todas as palestras, mas que será feita hoje, nós iniciaremos a palestra com o nosso convidado. O tema da palestra é Saúde Reprodutiva em Sede ou TEA, e será proferida pelo doutor, professor Newton. Nós teremos uma palestra de cerca de 60 minutos. Após a palestra, daremos um breve intervalo de 5 minutos para que a gente possa descansar um pouco e organizar as ideias para uma segunda etapa. E, posteriormente, nós abriremos para as perguntas, tá? O professor Newton, palestrante de hoje, professor Newton Salles Rosa Neto, é formado pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR, tem residência em Clínica Médica e Reumatologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é doutor também em Ciências e pós-doutorado em Reumatologia, fez um Clinical Fellowship em osteoporose e distúrbios ósseos e minerais na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e atualmente é professor reumatologista e coordenador da residência médica em reumatologia na Universidade de Santo Amaro e atua em consultórios e hospitais privados em São Paulo. Atualmente também o professor tem duas pesquisas, o estudo clínico epidemiológico sobre o espectro de síndrome de hipermobilidade e síndrome de Ehlers-Danlos no Brasil, e estuda também sobre a saúde reprodutiva da mulher com TEA e SED. Professor, eu agradeço a sua disponibilidade, senhor seja bem-vindo, e se já quiser dar início à sua palestra, já é possível. Muito obrigada, e obrigada a todos. Boa noite, um grande prazer aqui poder participar. A gente vai discutir um pouquinho de um desses trabalhos que eu coordenei ao longo do ano. E estão vendo minha tela direitinho? Sim, pode continuar. Já. Então, obrigado pelo convite. E acho que o primeiro grande conflito aqui que eu tenho é que eu não sou ginecologista, eu não sou especializado em saúde da mulher. Tá? Então, pode ser que depois, na hora da gente fazer a discussão, os questionamentos, tem algumas questões que eu não sei se eu vou saber responder especificamente. Eu sou reumatologista de formação, mas a gente quis tentar aprofundar. A gente fez uma primeira pesquisa, que foi um registro online, aí, com apoio da Abraced, sobre a epidemiologia do transtorno do espectro de hipermobilidade, das diferentes síndromes aí de Ehlers-Danlos no Brasil, e uma das questões que foi levantada pelas pessoas que preencheram, que participaram da pesquisa, foi a falta de detalhes sobre as questões próprias das mulheres, né? As questões reprodutivas, as questões obstétricas, lactação, por aí vai, variação hormonal. Então, diante dessa demanda dos próprios respondentes, a gente montou uma segunda pesquisa nos mesmos moldes, que era um questionário online, com a perspectiva de pessoas de diferentes regiões do Brasil pudessem participar. E esse trabalho, ele serve de um trabalho de conclusão de curso para uma aluna de graduação lá da Universidade de Santo Amaro. Né? Esse aqui são os meus outros conflitos, só para deixar registrado, as palestras que eu dou, os patrocínios de congresso, participação de advisory board e as pesquisas clínicas que eu realizo. E a aluna em questão é a Ana Clara Alcântara da Silva Siqueira. Então, curiosamente, amanhã é o dia da defesa desse trabalho de conclusão dela. E esses resultados preliminares, que a gente já fez uma avaliação inicial, eles já foram apresentados. A gente teve o Congresso Brasileiro de Reumatologia, que aconteceu em Salvador, agora em setembro. Então, a gente apresentou 6 pôsteres falando sobre esses resultados. Porque eu vou mostrar para vocês aqui na sequência da apresentação como que a gente fez a divisão da análise dos dados, e a gente separou a parte reprodutiva, a parte da saúde da mulher como um todo, exames de prevenção de câncer de colo de útero, mamografia e por aí vai. Então a gente conseguiu apresentar 6 pôsteres aí com esses dados. Esse aqui é
a aprovação do Comitê de Ética, né? Então, a gente submeteu o questionário para avaliação e a gente teve aprovação do nosso Comitê de Ética. E o objetivo da pesquisa, então, foi analisar como as manifestações clínicas da síndrome de Ehlers-Danlos e do transtorno do espectro de hipermobilidade podem afetar a saúde reprodutiva da mulher. Então, a ideia era entender, diante daquele questionamento que a gente recebeu dos participantes da pesquisa inicial epidemiológica, como a gente tentou bolar algumas questões para tentar abordar esses quesitos, tá? Pode ser que não seja tão completo como a gente gostaria, mas eu acho que os dados que eu vou trazer aqui, eles são bem importantes, especialmente para o acompanhamento. A gente sabe que a prevalência acaba sendo maior, né, das mulheres sendo acometidas pelas síndromes, pela hipermobilidade, e os achados que eu vou discutir daqui a pouco, eles vão trazer mais a importância do acompanhamento multiprofissional, especialmente aí do ginecologista, muitas vezes obstetra especializado, por exemplo, em gestação de alto risco, para ter os detalhes de acompanhamento na gestação, que são importantes. Então, em dados gerais, a gente teve vários respondentes do Brasil todo, né? E eu divido os pacientes assim. Eu tenho aqui o SED genético, então são aqueles que receberam o diagnóstico de alguma das formas de síndrome de Ehlers-Danlos com uma genética confirmada, tá? Um dos viés do estudo é que eu não tenho exatamente qual é o gene relacionado, tá? Mas foram poucos. A gente vê aqui que foram 21 respondentes que se consideraram aqui, diante do diagnóstico que foi recebido do médico assistente, como SED genético. Outras 57 participantes foram enquadradas como diagnóstico de transtorno do espectro de hipermobilidade, tá? E a restante, a maioria, 231 participantes, é um contínuo que eu defino aqui. Muitos desses são o SED hipermóvel, né? E outros, no meu ambulatório, eu tenho uma prática, eu acabo não separando muito transtorno do espectro de hipermobilidade básico com o SED hipermóvel. Muitas vezes eu uso o contínuo, o espectro como um todo, né? E eu classifico muitos dos meus pacientes como, eu falo, ASH-SED. Tá? Então, mas dentro dessa maioria, como a maioria não veio responder, são participantes do meu ambulatório, né, que são participantes do Brasil todo, a maioria dessa população é o SED hipermóvel. A gente teve outros diagnósticos, tem paciente com síndrome de Marfan, com osteogênese imperfeita, que acabou que são muito poucos participantes assim para fazer uma análise robusta, né? Então, eu optei por não entrar em detalhes desses outros diagnósticos. 6 participantes que preencheram o questionário, na verdade, não têm ainda oficialmente um diagnóstico, seja de transtorno do espectro de hipermobilidade ou de SED hipermóvel, ou genético. Então, esses aqui eles não entram na análise, porque um dos pré-requisitos é ter o diagnóstico confirmado por um profissional de saúde. E, curiosamente, um não concordou em participar, então eu tive um questionário e não concordou em responder. Então, eu vou separar aqui os slides de acordo com todas as tabelas. A gente vai ver uma coluna para o ASH-SED, então aqui pensem sempre essa primeira coluna como SED hipermóvel. A coluna do meio sempre vai ser o transtorno do espectro de hipermobilidade, e a coluna da direita vai ser o SED com a genética confirmada, tá? E em algumas a gente vai ver aqui uma última coluna que eu chamei de coluna Brasil. E eu procurei na literatura para a gente ter uma ideia, fazer um comparativo de como é a prevalência, a epidemiologia de algumas das situações, algumas dos questionamentos que tem no questionário, na nossa avaliação, como que é a realidade do Brasil. Professor, o áudio está fechado. Não, continua fechado. Rafaela, E agora? abriu. Tá bom. Você estava falando sobre a realidade do Brasil. Iniciar a frase.
Isso. Acho que eu bati no que o microfone fica para fora. Eu acho que eu bati nele. Então, o que eu estava falando da coluna da direita do Brasil, na verdade, são então os estudos epidemiológicos que existem sobre os diversos questionamentos. Por exemplo, esse primeiro aqui é a idade média da menarca, que é a primeira menstruação da mulher, né? Então, aqui são os estudos brasileiros mais recentes, mais atualizados, que podem dar uma ideia para a gente ter um comparativo do que acontece com os pacientes com os diversos diagnósticos aqui elencados. E tem apenas dois nos slides mais para frente que não tem dados brasileiros, daí eu usei uma estatística mundial, que ela é mais consolidada, mas serve para uma comparação para a gente trazer aqui para os nossos pacientes. Então, a gente vai ver aqui que a menarca, então, numa média de 11 a 12 anos para o assédio hipermóvel, 12 anos para o aspecto de hipermobilidade e 12 anos para o SED genético. Então, dentro do desvio padrão, eles estão dentro da média da população brasileira, tá? Então não tem uma diferença significativa. Em relação às pessoas que preencheram esse questionário que já se encontram na menopausa, então 10% do SED hipermóvel, 21% do transtorno de espectro de hipermobilidade e 9%. E aqui como é um número menor, né? Então às vezes a estatística fica um pouco mais complicada da gente avaliar, mas cerca aqui de quase 10% desses pacientes já se encontravam na menopausa. E a idade média para essa população aqui, que já entrou na menopausa, a gente vê que uma média brasileira gira ao redor dos 50 anos, então eles estão dentro da média brasileira, 47, 49, 48, dentro do desvio padrão, tá? Então, em termos de primeira menstruação e última menstruação, né, então, a média da população está dentro da realidade brasileira. Agora, com questionamentos mais direcionados para a parte ginecológica, né? Então, uma das questões era se a pessoa tinha sangramento excessivo durante o ciclo. Então, na hora que ela menstrua, a quantidade de sangue é maior que o habitual, que o esperado, né? Então, olha que interessante. A gente tem aqui os estudos brasileiros mostrando uma prevalência de sangramento uterino anormal dentro do ciclo menstrual, na época que a mulher tem que sangrar. É, as mulheres, em média, 31% das mulheres relatam esse sangramento anormal. E olha que interessante aqui, 76% do SED hipermóvel tem esse sangramento anormal, 65% do hipermobilidade e 67% do SED genético. Então, é bem mais comum apresentar um sangramento anormal durante o ciclo do que a média da população brasileira. E quando a gente vai falar de sangramento fora do ciclo, então seria os escapes ou sangramentos fora de padrão. Também, esse mesmo estudo aqui que eu mostrei aqui, que é o sangramento anormal uterino, eles estimam, tem que fazer uma conta, esse dado não está especificamente dessa maneira apresentado no trabalho original, mas fazendo uma conta da população que reportou sangramento fora do ciclo diante da média populacional que foi avaliada, a prevalência ali é perto de 10%. E aqui, mais uma vez, todos os nossos grupos, eles estão com uma prevalência muito mais alta do que a média populacional brasileira para esse tipo de sangramento. Então, isso aí já tem um impacto importante de acompanhamento, de recomendação de uso de anticoncepcional, de recomendação de exames de rotina, eventualmente uma atenção com anemia ferropriva, com questões assim de cólica. A gente vai ver a dismenorreia também, uma prevalência que essa aqui já está dentro da prevalência da população, que na verdade é uma amplitude variada que depende da população estudada. Então a gente vê aqui, esse é um dos estudos que eu trouxe, mostrando que varia de 45% até 95% das pessoas, das mulheres, podem reclamar de dismenorreia. Dismenorreia é o ciclo na hora que ela menstrua com dor, com desconforto abdominal, né? Então, a prevalência de dor durante a menstruação, ela é alta em todos os grupos, tá? Mas ele está dentro de uma média do que é da realidade brasileira. Quando a gente fala de endometriose, esse é outro dado bem interessante, que precisa ser aprofundado, né? A gente vai ver aqui que numa média se fala que 1 em cada 10 mulheres tem
durante a vida o diagnóstico da endometriose. Esse diagnóstico é um pouco complicado, que pode ser realizado por ultrassom, por ressonância, ou por videolaparoscopia durante a investigação. Eventualmente, uma mulher que faz, sei lá, retirada do útero por mioma, quando vai fazer análise patológica, tem uma endometriose que tinha sido diagnosticada, então pode ser um diagnóstico histopatológico. Então, tem diversas maneiras de se diagnosticar endometriose. Essa estatística, ela meio que resume o diagnóstico como um todo, não especifica como é feito o diagnóstico. E aqui no nosso trabalho a gente também não especificou, esse foi só um autorrelato dos pacientes, se elas tinham ou não tinham o diagnóstico de endometriose. E a gente vai ver que apenas 2 aqui do SED genético, dentro da média populacional, tinham o diagnóstico da endometriose. Quando a gente passa para o SED hipermóvel, para o transtorno do espectro de hipermobilidade, essa proporção aumenta. Tá? Então, isso aqui gera uma importante discussão nesses pacientes, né? Por que está acontecendo isso daqui? Por que é mais frequente essa prevalência do diagnóstico de endometriose? Isso a gente vai ver na discussão, depois a gente pode comentar um pouquinho sobre algumas hipóteses. Quando a gente fala da síndrome do ovário policístico, a SOP, também é um estudo de prevalência, estima que 8,5% das mulheres tenham esse diagnóstico, especialmente adulto jovem e adolescente. Tá? Quando a gente passa para os nossos pacientes com as doenças do colágeno, a gente vai ver que uma prevalência também aumentada, 35% do SED hipermóvel, 40% do transtorno do espectro de hipermobilidade e 52% de SED genético. Então, é muito mais comum acontecer a síndrome de ovário policístico. E isso é importante para fazer um diagnóstico, porque isso vai ter uma carga relacionada aí com aumento de peso, com resistência à insulina, eventualmente desenvolvimento de diabetes, complicação que pode interferir também na eventualidade de uma gestação. Essa resistência insulínica pode interferir e fazer com que a paciente tenha níveis mais altos de glicemia. Então, é importante já fazer um monitoramento, um mapeamento desde jovem, né? Quando a menina dentro de uma família que a gente sabe que o histórico familiar é importante aqui, né, nos transtornos do espectro de hipermobilidade, SED hipermóvel. Então, se a gente tem uma família com uma alta prevalência assim, de diagnósticos, ou de pacientes que tenham possibilidade de ter esse diagnóstico, para essas pessoas que tenham filhas que vão entrar na adolescência, que começam a menstruar, se ela tiver alguma característica de hipermobilidade, é importante ter essa atenção, além do sangramento, do risco da endometriose, dessa questão de alteração hormonal. Quando a gente fala da TPM, da tensão pré-menstrual, a estimativa assim, da população geral aqui no Brasil, uma média aí de 60% das mulheres tenham sintomas de alteração de humor, de alteração de variação de temperatura, tem diversas questões que acontecem na tensão pré-menstrual. É uma queixa comum aí das mulheres antes de menstruar. Mas a gente vai ver aqui que a prevalência é muito maior do que esses 60% da população. 92% aqui do SED hipermóvel, 91% do transtorno do espectro de hipermobilidade e 81% do SED genético. Então, também é outra questão interessante, né? O que acontece, por que tem tanta sensibilidade a essas variações hormonais, com alteração de irritabilidade comportamental e as alterações que podem influenciar nas questões autonômicas, na questão intestinal e outras manifestações que a gente sabe que são bem comuns nos pacientes com SED hipermóvel e transtorno do espectro de hipermobilidade. Passando um pouquinho aqui para a parte obstétrica, tá? Então aqui eu não entrei muito em questão aqui de prevalência de gestação, tudo mais, mas olha que interessante, dessas 231 mulheres com SED hipermóvel, tivemos 99 gestações, 99, na verdade, mulheres que gestaram. Não é o número total de gestações, mas o número de participantes que tiveram alguma gestação. 23 mulheres com transtorno do espectro de hipermobilidade e 12 com SED genético. Tá? Então, mostrando aqui a prevalência da gestação e a importância de a gente ter esse diagnóstico e acompanhamento. Eu costumo sempre reforçar com os meus pacientes as orientações para o obstetra de acompanhamento. Muitas vezes a gente vai ver pelas taxas de reporte aqui de intercorrências gestacionais e complicações, que é importante a gente orientar o obstetra, que muitas vezes ele pode não estar acostumado com esse tipo de
de patologia, então a gente precisa que ele tenha orientação para prevenir os riscos que podem acontecer durante a gestação. A gente teve aqui, então, maior prevalência de parto cesárea. Isso não quer dizer necessariamente que foram gestações de alto risco, né? A gente sabe que aqui no Brasil a maior prevalência realmente é de cesárea frente ao parto normal. Então, isso aqui é difícil dizer que foi por conta da intercorrência na gestação ou se foi só por uma conveniência da relação do médico e tudo mais. É difícil a gente ter esse dado fidedigno, mas a gente vai ver que tiveram mulheres que tiveram ambos os tipos de parto, né? Então, em todos os grupos, tá? Então, não é uma coisa comum de acontecer. E no SED hipermóvel, dessas 99 mulheres que gestaram, a gente teve o reporte de 3 que tiveram perda gestacional. Agora, o que eu acho mais interessante é a gemelaridade. Olha aqui, a média na população brasileira de gestações gemelares varia aí de 1 a 2,5%, tá? E olha que interessante, a gente teve nessa população de SED hipermóvel 8%, na população de SED genético foram 2 casos só, mas isso gera 16%. Então, é muito mais frequente acontecer uma gestação gemelar nessa população. Então, é muito interessante e mais desafiador para o obstetra, justificando aí uma atenção muito mais dedicada para essas pacientes. Ao contrário, então, a gente também tem a dificuldade para engravidar. Então, a gente viu que muitas engravidaram, mas algumas pessoas vão ter uma dificuldade para engravidar. Então, a gente vê aqui variando aqui de 17% a 23% de dificuldade para gestar em todos os grupos analisados. Quando a gente vê as intercorrências na gestação, né, então, a gente vai ver que 86% do SED-H teve intercorrência gestacional, 74% no transtorno do espectro de hipermobilidade e 75% no SED genético. A gente vai elencar nos próximos slides quais foram as intercorrências relatadas pelos pacientes. Eu separei por prevalência, assim, então a gente vai entender quais são os cuidados que a gente tem que ter e o que a gente pode aprofundar de acompanhamento em estudos prospectivos. Isso aí vai gerar muito mais questionamento do que resposta. Em questão de amamentação, então, para aquelas mulheres que engravidaram e tiveram seus filhos, né, então a gente fez uma avaliação se elas amamentaram ou não, e a maioria amamentou. Então, de 83% do SED genético, 87% SED hipermóvel e 91% do transtorno do espectro de hipermobilidade. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho das intercorrências nas gestações. Então, primeiro, eu vou falar do subgrupo aqui de SED hipermóvel, SED, como eu falo. Então, o que eu fiz? Tem muitas intercorrências, eu não vou ter tempo e não vou conseguir focar em todas elas, então eu acabei separando aquelas que tiveram, dentre esses 99 pacientes, por exemplo, uma prevalência, uma porcentagem maior que 10% dos respondentes, tá? Então, a gente vai ver aqui que a hiperemese gravídica é uma situação que no primeiro trimestre ali, que o paciente tem mais vômito, é uma coisa ficar nauseada e vomita, pode desidratar, tem um monte de questão envolvida, porque tem paciente que interna ou vai para o pronto-socorro para fazer soroterapia, tomar medicação endovenosa. Então, é uma situação prevalente, 38% aqui das mulheres com SED hipermóvel tiveram hiperemese gravídica. Voltando para a questão do sangramento, né, a gente já viu então que durante o ciclo e entre o ciclo é mais frequente ocorrer o sangramento vaginal, né, o sangramento uterino, mas olha aqui, a hemorragia pós-parto, sangramento excessivo pós-parto, 36%. Então, isso aqui é uma situação de atenção para essas pacientes, para não acontecer, porque você já está num risco maior de ter sangramento, numa situação delicada, que você vai ter que amamentar a criança, ter todos os cuidados, ter a sua própria recuperação pós-parto. Então, se você tiver um sangramento excessivo, gerar, por exemplo, uma anemia, alguma coisa, vai ter mais transtorno, fraqueza, dificuldade de executar todos esses cuidados que são necessários, tanto para a mãe quanto para o bebê. Outra situação que é importante e precisa a gente ter uma atenção é o prolapso hemorroidário, seja durante a gestação, né? Isso tem muita associação então com a fragilidade ali da vasculatura, mais o aumento da pressão intra-abdominal pelo feto que vai crescendo, ou na hora do parto também, muitas vezes pela
pela pressão, pelo trabalho de parto, pela força que tem que fazer, isso pode fazer um aparecimento da hemorroide e suas complicações, que também com o risco de dor, de dificuldade de evacuar, de sangramento. Né? Outra questão vascular muito prevalente nesses pacientes foi a piora das varizes em membros inferiores. Então, que 1/3 das mulheres tiveram essa piora. Então, isso a gente tem que orientar o uso de meia elástica e todas as questões assim, que puderem ser utilizadas, fisioterapia, drenagem, que pudesse ser feito de preventivo sem envolver o uso de medicação, para ajudar que isso não evolua com uma piora ao longo da vida. Houve aqui também 29% de infecções urinárias, 1/3 aqui também trabalho de parto prematuro e dificuldade de cicatrização da cesárea foi 26%. Ainda no SED, uma situação importante e muito dramática é a luxação ou subluxação articular durante a gestação ou na hora do parto, né? Porque dependendo da posição que a mulher se encontra, pode subluxar o quadril, subluxar o joelho. Então, isso aqui é muito cuidado que tem que ter. A gente vai ver aqui, ó, 1/4 das mulheres teve alguma instabilidade articular que pode prejudicar o bom andamento da gestação, o bom andamento do trabalho de parto. Aqui 1/5 das mulheres, ruptura precoce de membranas, né? Então, quando a membrana rompe, extravasa o líquido antes da hora, né? Então, isso aí pode contribuir para o trabalho de parto prematura, pode aumentar o risco de infecção do feto ainda dentro da barriga, né? A gente vê aqui as questões de hérnias, né? De parede, a hérnia umbilical que apareceu ou piorou na gravidez, 15%. Aqui as complicações que são inerentes à gestação, isso não depende das alterações de colágeno, mas a hipertensão arterial que apareceu na gravidez, 15%, e o diabetes gestacional, né, que também apareceu na gravidez, não é um histórico de diabetes anterior, 12%. Muito importante também, preocupante, a gente tem que prestar atenção que aqui 11% das mulheres tiveram depressão que começou na gestação. Tá? Então, isso é uma situação. A saúde mental é importante e também vai repercutir no cuidado da mãe e da criança depois que nasce. Então, a gente precisa ter uma atenção dedicada para essas questões de saúde mental nessas mulheres. A incompetência istmo-cervical, que é uma das coisas que a gente mais fala, até que não foi tanto, foi 11%, mas é uma situação também importante que precisa ser rastreada para evitar que aconteça, porque você pode intervir se o colo do útero começa a abrir com o aumento do peso do útero gravídico, então você pode eventualmente necessitar fazer uma cerclagem, que você faz uma amarração do colo do útero para evitar que o colo abra e também favoreça o trabalho de parto prematuro. E o parto distóxico, né? Então não foi exatamente assim que foi perguntado, mas se teve alguma intercorrência no trajeto do parto, né? Se a criança não passava, se teve alguma coisa que teve que usar um fórceps, são situações que tiveram um trabalho de parto na evolução que não foi natural, que não foi tranquila, que teve alguma intercorrência. Então a gente vê que foi aqui 11% também de prevalência. Quando a gente passa para a amamentação, ainda continuando no SED hipermóvel, a gente vai ver que o engurgitamento mamário, quando a mama fica muito cheia e pode ficar dolorosa e favorecendo até a inflamação e infecção, 60% aqui tiveram engurgitamento mamário, 55% mamilos doloridos ou ferimentos mamilares que geraram problemas de pega, e isso aí interfere na amamentação, né? Nessa relação que a mãe tem com a criança logo depois que nasce. É importante para a criança se desenvolver, conseguir crescer, e isso interfere e aí na metade das pacientes tiveram alguma intercorrência. Então isso tem que fazer todo um trabalho proativo para evitar que isso aconteça. Mastalgia, que seriam as dores nas mamas, também metade dos pacientes. Mastite, que é infecção, 1/3. Então isso aqui é muito importante, né? Porque a mastite interfere também na amamentação, gera uma necessidade de antibiótico, tá? Então, dor, todo o comprometimento dessa situação, deixando mais frágil essa mulher que acabou de ter um filho. 26% teve produção insuficiente de leite e 22% tiveram entupimento dos ductos, tá? Então, às vezes o leite sai, mas não sai por todos os ductos, porque algum estão entupidos. E isso é uma coisa um pouco mais complicada de a gente explicar por que acontece nessa população.
Quando a gente vai ver as gestações para as mulheres com transtorno do espectro de hipermobilidade, olha que a hiperemese gravídica também, metade delas, é um número menor de gestação, mas a metade teve hiperemese gravídica. Tá? Então, 1/3 trabalho de parto prematuro. Tá? Também aqui um quarto dificuldade de cicatrização da cesárea. Tá? E aqui 22%, sangramento excessivo pós-parto, então uma situação que também acontece no transtorno do espectro de hipermobilidade, piora das varizes da perna e infecção urinária. Então a gente vê, a prevalência varia um pouco, mas os mesmos transtornos, as mesmas intercorrências do pessoal que tem sede hipermóvel, também pode acontecer no transtorno do espectro de hipermobilidade. Eu sou muito crítico dessa separação assim de transtorno do espectro de hipermobilidade e sede hipermóvel, porque eu acho que, em se tratando de espectro, né, então a gente vai ter gravidades diferentes para essa população. Então, eu não gosto muito de separar as pessoas entre transtorno do espectro de hipermobilidade e sede hipermóvel, porque eu acho que a gente está vendo aqui também uma prevalência, pode não ser semelhante, mas as coisas acontecem nos dois subgrupos. Eu acho que o cuidado que eu vou ter com quem tem transtorno do espectro de hipermobilidade deve ser o mesmo que eu vou ter com sede hipermóvel. Então, não adianta eu dizer que o transtorno de hipermobilidade é menos intenso e o outro é mais intenso. Eu acho que o cuidado, a orientação deve ser igual para os dois grupos. Quando a gente vai ver aqui a questão do prolapso hemorroidário, olha aqui, luxação e subluxação articular. 17% das mulheres que foram classificadas como transtorno do espectro de hipermobilidade também podem luxar ou subluxar a articulação durante a gestação. Então, isso é muito importante, esse acompanhamento e orientação. Houve questão de corrimento vaginal, que é interessante, hernia umbilical também apareceu, e algumas mulheres tiveram laceração vaginal e houve uma dificuldade da cicatrização de laceração vaginal. Tá? Então, isso aí é um trauma na vagina durante o processo de expulsão, né, do processo do trabalho de parto, e essa laceração vaginal, provavelmente por conta dessas questões de colágeno, também teve uma dificuldade de cicatrização. Quando a gente vai ver as questões da amamentação no subgrupo transtorno do espectro de hipermobilidade, olha aqui, as mesmas questões, só variando um pouco a prevalência, mas a maioria das mulheres teve mamilos doloridos e ferimentos mamilares que interferem na pega, na amamentação da criança, engurgitamento mamário, mastalgia 43%, mastite 1/3 aqui das mulheres tiveram mastite, com esse cuidado aí de interferir na amamentação, ter que esvaziar e não poder oferecer o leite para a criança, ter que usar antibiótico. 1/3 também tiveram ductos de leite entupidos e aqui 1/4 produção insuficiente de leite. E agora vamos para o subgrupo sede genético, né? São 21 gestações, 21 mulheres que gestaram, e aqui a metade teve dificuldade de cicatrização de cesárea, então foram 6 cesarianas, tá? Metade infecção urinária, 42% piora de varizes na perna, 33% sangramento excessivo pós-parto. Aqui a prevalência é um pouco menor, mas também importante, um em cada 4 seria hiperemese gravídica, também 1 em cada 4 trabalho de parto prematuro. Olha aqui, mais importante, pré-eclâmpsia, que não apareceu nos outros dois subgrupos. Aqui no sede genético, então, a gente está vendo a pré-eclâmpsia, a gente viu mais hipertensão relacionada à gestação, né? Que chama doença hipertensiva específica da gestação, mas a pré-eclâmpsia é aquela hipertensão que chega a fazer um pico antes do momento do parto, né? Que pode eventualmente evoluir com eclâmpsia. A eclâmpsia é uma emergência, traz risco de óbito para a criança, risco de óbito para a mãe, né? Então a gente tem que fazer uma abordagem emergente. E as mulheres com sede genético também tiveram relatos de laceração vaginal, que também tiveram a sua cicatrização prejudicada. Passando para a amamentação, a gente vai ver as mesmas questões, 70% problemas dos mamilos, ferimentos mamilares, 50% produção insuficiente, 40% mastalgia, 30% engurgitamento, 20% mastite e 10% ductos de leite entupidos. Então, assim, a gente viu que tanto na gestação quanto na amamentação, a prevalência varia um pouquinho, mas os quesitos, as intercorrências, elas são semelhantes entre os 3 grupos.
Quando a gente passa aqui, então, voltando para a saúde da mulher, né? Então a gente vai ver a prevalência das mulheres que realizaram o exame do Papa Nicolau, que é o teste preventivo para rastreio de câncer de colo de útero, né? Então, aqui a prevalência do Brasil, né? Então, 81% das mulheres brasileiras na idade fértil que têm indicação de fazer o exame preventivo, né? Elas, isso aqui é ruim, assim, 81%, né? Então, mostrando que 20% quase das mulheres estão expostas aos riscos aí de aparecimento do câncer de colo do útero. E aqui, dentro do nosso grupo, o cuidado ginecológico é muito mais prevalente. A gente vê aqui 91% do SED hipermóvel, 95% do transtorno do espectro de hipermobilidade e 90% do SED genético. Então, o cuidado da mulher em termos de prevenção de colo de útero na população aqui que a gente analisou, ele é maior do que a realidade brasileira. E quando a gente fala de uso de método de anticoncepcional, e aqui eu não vou entrar em detalhes de quais foram usados, porque a lista é imensa, e eles podem ser usados mais de um tipo em diferentes épocas da vida. A gente não analisou o momento atual, mas a pergunta era ampla, falando quais foram os métodos que são usados ou já foram utilizados no passado. Tá? Então, isso aqui 91% aqui das mulheres com SED hipermóvel usaram algum tipo de método anticoncepcional, desde tabelinha, entrou nessa avaliação, até preservativo, até anticoncepcional oral, injetável, DIU, e o que mais que acho que a laqueadura tem alguns casos que entrou como método anticoncepcional. Tá? Então, aqui o número o diferente tipo, diferente prevalência, recorte das mulheres foi muito alto, que é difícil a gente fazer uma análise comparativa. Então, eu acabei englobando tudo, mas a gente vê que mais de 90% das mulheres com SED hipermóvel usaram durante a vida ou usam algum método anticoncepcional. O transtorno do espectro de hipermobilidade, um pouco menos, 84%, mas o SED genético volta aqui para a prevalência de 90%. Então, é uma situação que é comum. A gente fez um questionamento no nosso trabalho também sobre o impacto de variação hormonal. Então, por exemplo, a mulher que se ela sente os seus sintomas de hipermobilidade, eles melhoram durante o ciclo menstrual, quando a mulher menstrua ou quando não menstrua, como que é essa oscilação, ou se eles pioram ou se não faz diferença. Eu acabei não trazendo esse dado aqui para a gente discutir, porque eu acho que é muito confuso, e a gente precisa ter um pouco mais de tempo para entender como que é esse racional da influência hormonal na questão da hipermobilidade. Tá? Porque houve mulheres que relataram que pioram durante o ciclo, houve mulheres que melhoram durante o ciclo e houve aquelas que não têm diferença nenhuma. Então, como é uma pergunta muito pessoal, isso aí, o tratamento estatístico e a comparação, eu acho que é um pouco mais complicado. Então, a gente vai ter que aprofundar, estudar um pouco mais, e daí eu achei melhor não trazer aqui, porque eu acho que ia gerar mais confusão do que entendimento. A mesma coisa a gente fez, por exemplo, com o uso de anticoncepcional oral ou reposição hormonal. Então, porque a mulher tem prescrições de suplementação, até mesmo de testosterona, que não é uma reposição hormonal, mas tem indicações para diversos motivos, e a gente não entrou no mérito de qual foi o motivo da indicação que a mulher recebeu, se usou testosterona, estrogênio, progesterona, qual foi a combinação entre todos, mas também para aquelas mulheres que receberam alguma recomendação de uso de hormônio, houve mulheres que reportaram que a hipermobilidade piorou, houve mulheres que reportaram que a hipermobilidade melhorou, e muitas não houve diferença nenhuma. Tá? Então, esse dado eu acabei não trazendo hoje para a gente discutir, porque eu acho que ia ficar muito confuso e a gente não ia chegar em lugar nenhum. Então, passando um pouquinho para a discussão, né? Então a gente vai ver que os sintomas menstruais e hormonais, a gente viu aqui uma alta prevalência de sangramento excessivo, dismenorreia e piora no período pré-menstrual, né, e o impacto significativo que isso deve gerar na qualidade de vida da mulher, sem mencionar a necessidade do uso de medicação analgésica ou eventualmente anti-inflamatório e todo o contexto que tem a ver, porque isso aí gera
a gente já tem uma questão da hipermobilidade trazendo um aumento do risco de dor crônica, né? Então, agora eu tenho aqui uma situação que também vai potencializar o risco de dor crônica. E uma coisa a gente sabe que alimenta a outra. Então, isso aqui é importante que o ginecologista trabalhe desde a da adolescência para tentar modular e tentar minimizar a evolução. Os pacientes vão ter um risco mais de cronificação de dor, eu tenho que tentar preservar essas mulheres, tentar usar medicamentos eventualmente moduladores já de uma maneira mais precoce, para tentar deixar as mulheres um pouco menos afetadas pela dor crônica, porque a gente já sabe que a dor crônica vai impactar a funcionalidade, qualidade de vida, o sono, o humor e muitas outras questões. E isso hoje em dia é uma das coisas que mais limitam as mulheres, além de trazer mais fadiga e outras questões aí de saúde mental. Das comorbidades ginecológicas, então chama atenção a elevada ocorrência de ovário policístico e de endometriose, né? Então isso requer que as mulheres passem por avaliação ginecológica rotineira e direcionada. Então eu acho que é importante a gente discutir aqui que essa endometriose, por exemplo, como é que acontece a endometriose, né? A endometriose é o tecido do endométrio se localizando fora do lugar certo, que seria dentro da cavidade uterina, né? Então ele pode se localizar na tuba uterina, no ovário, no peritônio, colado no intestino. Então eu posso ter em diversas localizações. E por que isso pode acontecer? Então, até estava discutindo esses dias com a Ana, que é quando ela apresentou o trabalho no congresso da faculdade, os ginecologistas fizeram 1 milhão de perguntas sobre essa possibilidade de por que acontece tanta prevalência de endometriose. Mas pode ser que seja pela fragilidade do tecido relacionada às questões inerentes aos problemas do colágeno, pode ser que isso permita que o tecido do endométrio passe a membrana basal e possa se localizar fora da cavidade uterina, de uma maneira mais fácil, justamente porque o tecido é mais frágil, tá? Então, isso aí eu acho que merece um aprofundamento de estudo. Eu acho que fazer estudo prospectivo olhando ativamente as mulheres com hipermobilidade, com sede hipermóvel, é interessante para ver, porque o diagnóstico, isso aqui é um estudo transversal, é naquele momento. Pode ser que as mulheres que responderam que hoje não têm o diagnóstico de endometriose possam ser diagnosticadas futuramente. Isso não quer dizer que não vai acontecer durante o resto da vida. Então, o acompanhamento prospectivo dessas mulheres para ter esse monitoramento da prevalência de endometriose, acho que é um estudo que deve ser pensado e trabalhado aí futuramente. Então, o resumo aqui dos riscos e complicações obstétricas. Então, a gente viu as altas taxas cesarianas. Não sei se necessariamente isso tem a ver com a gestação de alto risco inerente aí às doenças do colágeno, ou se é só uma prevalência de conveniência aí da estrutura médica atual. Mas houve trabalho de parto prematura, a hiperemese gravídica foi muito importante, então isso aí é uma coisa que a gente precisa observar e orientar os obstetras, e o risco aí da hemorragia pós-parto, que é prevalente e precisa ter uma atenção especificada, e as complicações específicas, como a má cicatrização de cesariana, ou aquelas lacerações vaginais que a gente comentou, que também tiveram uma dificuldade, um atraso de cicatrização, então é importante ter uma atenção específica nessa situação, a piora das varizes ou as questões de hemorroida, né? A instabilidade articular que aconteceu tanto no CEDH quanto no transtorno do espectro de hipermobilidade. Então, precisa ter uma orientação a respeito disso aí na hora, especialmente aí na hora do parto, o risco das hérnias, especialmente hérnia umbilical, e dos prolapsos. A gente viu vários desafios aqui na lactação para os 3 grupos, né? Então, muito trauma mamilar interferindo na pega, engurgitamento mamário, mastalgia, mastite e produção insuficiente de leite, né? Então, tem muitos lugares que têm equipe especializada em amamentação, lactação, né, enfermeiras que fazem visitação em casa. Então, acho que esse é um trabalho também que pode ser instituído, né, justamente para tentar preservar a amamentação, né, sem sobrecarregar o sistema, sem trazer mais dor, mais problema para a mãe, né, que já está numa situação da fragilidade
de todos os transtornos relacionados aí ao pós-parto. Então, acho que se a gente conseguir minimizar essa situação, vai ser muito importante. As implicações clínicas, então, a gente vai ter que integrar o cuidado, então, não quer dizer que todas as gestações das doenças do colágeno sejam de alto risco, mas elas podem eventualmente ter alguma complicação, então é preciso fazer um monitoramento ativo, e eu tenho que ter uma interface. Eu, como reumatologista, eu gosto muito de trocar ideia com o ginecologista e obstetra que está acompanhando a paciente. No meu consultório é mais fácil, no SUS não é tão fácil, porque a gente não tem acesso, às vezes eu tenho pessoas que vêm de outras cidades, de outro estado até para fazer acompanhamento, então é difícil a gente ter essa integração entre as equipes, mas sempre que possível é o recomendado. E às vezes não é só o reumatologista que acompanha, mas o ortopedista, nesse controle da estabilidade articular, o fisiatra, outros médicos que tratam dor crônica também que podem participar do acompanhamento, e as outras especialidades que precisam. Pode ser o neurologista, o cardiologista, que podem precisar intervir e acompanhar a questão aí da desautonomia, e a gente nem entrou no mérito aqui tanto de desautonomia. Houve a prevalência assim, de intercorrências na gestação, por exemplo, de desmaio, de síncope, de questões que parecem ser mais relacionadas à desautonomia. Houve relatos, mas não foi uma prevalência acima de 10%, por isso que eu acabei não trazendo aqui hoje, tá? Mas não quer dizer que não aconteceu. E isso eu acho que é importante, ter esse planejamento reprodutivo individualizado. Então, eu acho que a discussão pré-concepcional, a gente sabe que tem as doenças que têm a genética confirmada, alguns LESAnos são de herança autossômica dominante, outros são de herança autossômica excessiva, o risco de transmitir a doença para a prole, isso aí, o aconselhamento que a gente faz pré-concepcional, isso aí pode ser importante para aquelas mulheres que queiram fazer essa discussão. Eu acho que tem que ter, eventualmente, um especialista, um geneticista, um especialista relacionado com reprodução humana, para dizer isso daí e ver quais são os riscos, quais são os cuidados, e dar todo o suporte, independente da decisão que a mulher queira ter. Tá? Eu acho que esse planejamento reprodutivo individualizado é outra questão que a gente precisa trabalhar e discutir com os pacientes. E diante desses dados, assim, que é uma coisa que a gente precisa publicar e trazer para a discussão, né? Eu falei que esses dados me trouxeram mais perguntas, né? Me traz mais preocupação, os cuidados que eu tenho que ter mais atenção com meus pacientes e mais perguntas por que certas coisas acontecem com maior prevalência na população com distúrbio de doença genética do colágeno versus a população geral, especialmente aqui os dados que eu mostrei que tem mais prevalência no Brasil. Então, a gente tem que compreender esses riscos reprodutivos, prevenir as complicações obstétricas e lactacionais e tentar ver como que principalmente endometriose e síndrome de ovário policístico, qual que é a inter-relação entre essas doenças do colágeno e essas doenças que têm interferência aí, resistência insulínica, alterações hormonais e a fragilidade do tecido fazendo com que o endométrio, o tecido endometrial se localize fora da cavidade uterina. Acho que tem muita coisa que precisa ser aprofundada e para prevenir que isso aconteça e minimizar toda a interferência que acontece, a dor, necessidade de cirurgia ou eventualmente a infertilidade que a endometriose pode trazer, que a gente viu ali a quantidade de pacientes que tiveram dificuldade de engravidar. Eu não consigo dizer que isso se deve exatamente à endometriose, tem inúmeras causas aí de dificuldade para engravidar, mas acho que a endometriose pode ser uma dessas aí envolvidas. Então, essas aqui são as referências dos estudos que eu usei para a Coluna Brasil ou que vieram da epidemiologia mundial, tá? Então, são 10 referências para a gente fazer uma comparação, mas não é nada focando em Ehlers-Danlos, é só focando na prevalência dos diversos quesitos que a gente discutiu hoje ao longo da apresentação. Agradecer a atenção de vocês, né? Eu deixo aqui os meus contatos, meu e-mail e o Instagram, caso vocês queiram mandar uma mensagem. Não prometo que eu vou responder imediatamente, porque eu tenho 1 milhão de mensagens, coisas para fazer, mas eu vou responder na medida do possível. E eu fico aqui à disposição para perguntas.
Boa noite, Nilton. Boa noite a todos. Desculpem o atraso, mas eu estava na UNEB e acabei de vir da reunião, o Boa trânsito, noite. mas consegui pegar o finzinho da palestra. Então, muito bem-vindo, Nilton. Boa noite a todos, bem-vindo a todos. Nilton, a gente vai ter uma roda de conversa depois, vai ter um intervalinho no meio, mas antes, como a gente filma a apresentação, isso depois vai para o YouTube. Eu gostaria só de aproveitar, fazer umas perguntas para botar ainda dentro da gravação, porque a roda de conversa a gente grava, mas não publica para não Bom, expor as pessoas participantes. E não sei se você sabe, mas eu, além de ser estudiosa, pesquisadora, extensionista na área de síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, eu sou uma paciente com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, que estou agora acompanhada por um reumatologista muito bom, inclusive, não sei se você conhece, chama-se Renan, aí de São Paulo. Renan fugiu o Nascimento. seu nome, na hora que você falou, eu perdi. O reumatologista chama-se Renan. Renan Nascimento. Ele é da Ah, Unifesp. tem da Unifesp. Aham. É, muito bom ele também. Vou convidar ele também para o ano que vem. A gente precisa muito de A gente é, reumatologistas. a gente é da Comissão de Doenças Raras. Ah, que show, que show. Tem na Sociedade Brasileira de Reumato, a gente tem uma comissão e o Renan participa dessa e da comissão, uma outra de autoinflamatórias, que são doenças que têm febre, inflamação recorrente. Pois então, a reumatologia é uma área que ainda não é muito, por incrível que pareça, você sabe disso, ela não é muito de conhecimento público em geral. Eu mesma sou da área de saúde, eu fiz curso de farmácia, mas eu fui ter contato com reumatologista pela primeira vez, eu já tinha uns 24 anos, estava já terminando quase a faculdade, e porque eu tive uma tenossinovite de punho, aqui no punho esquerdo, por conta de um aparelho que eu usava, e eu ia para ortopedista, eles me engessavam, me davam um anti-inflamatório, aí tirava os dias, estava boa, dava uns meses, voltava, porque eu continuava fazendo o mesmo tipo de esforço. E uma vez vendo na televisão, eu estava vendo de tarde televisão, passou um anúncio, falou assim: Você tem dor nas articulações? Aí mostrava a pessoa, quando mostrou assim, eu me identifiquei imediatamente, né? Você tem dor assim, tá assado? Aí vinha dando vários exemplos, né? Procure o seu reumatologista. E foi a primeira vez na vida, eu tinha 24 anos, tenho 53, que eu vi falar dessa especialidade. Aí eu peguei o livrinho da Sul América, que era o meu convênio na época, achei, marquei, e achei uma reumatologista maravilhosa no Rio de Janeiro, que era onde eu morava, e ela me acompanhou, só que depois eu mudei para cá, fiquei sem ela, e depois achei uma outra, enfim. Agora eu tô com o Renan. E só fui descobrir que eu tinha síndrome de Ehlers-Danlos já com quase 40 anos. Na verdade, eu descobri que eu tinha síndrome de hipermobilidade articular, que era o que tinha ainda na época, se falava mais sobre isso. E mais tarde, já com uns 40 e poucos, junto com uma reumatologista, que a gente chegou à questão da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. O que eu falo, que foi o motivo pelo qual eu criei esse grupo de extensão aqui, que ninguém sabia do assunto, nem a própria reumatologista nunca tinha ouvido falar. Eu peguei os artigos que eu tinha, levei para ela, ela avaliou, fez avaliação comigo, falou: é isso aqui que você tem, e ainda nem tinha. Foi antes de 2017, esse Alô? primeiro consenso que teve. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, alguém falou alô, não sabia se era você. É, e hoje a gente sabe, né, da importância, eu acho que assim. Quando alguém me pergunta que profissional que eu indico para fazer avaliação, né, da síndrome, eu digo, procure um reumatologista e reze para que ele conheça isso, porque aqui onde a gente mora mesmo, eu cheguei a tentar procurar no Hospital das Clínicas, da UFBA, reumatologistas, mas aqui, assim, é um que trata de lúpus, o outro trata de artrite reumatoide, eles têm assim nichos muito específicos e eles não abordam outras questões, provavelmente porque envolve pesquisa e eles estão focados nessa área. Mas eu acho que eu acho que o reumatologista, isso é uma crítica que eu faço, e todos os meus residentes falam que a maldição do reumatologista é achar que tudo é autoimune, né? Porque daí você não cuida direito, só quer saber de autoimunidade e não cuida direito de quem não tem doença autoimune. Não quer aprender, não quer estudar.
entendeu? Mas é a Então, diferença, né? Então, essa lá do Rio e essa outra aqui já da Bahia, as duas fizeram na época os marcadores que tinham para artrite reumatoide, fator antirreumático, teste de látex e algumas coisas assim. Eu Deu prefiro tudo não, negativo. E sinceramente. aí as duas diziam, puxa, Acho que talvez esperaria um pouquinho, assim, para ver se ela dá uma alguém deixou aberto acordada, aí um mas áudio. acho que não, eu não vejo muito. Conversei com a... Deixa. Peraí, olha só um minutinho aqui. Pronto. Obrigada. E aí, essas duas reumatologistas, elas tiveram esse cuidado aí que você está falando. Falou, bom, não é, mas vamos ver o que a gente pode fazer para te ajudar, né? Então, para a primeira era essa questão só do punho. Para a segunda, já era uma ciatalgia crônica, que eu já estava com dor crônica mesmo. E era assim, todos os dias da semana, todos os dias do ano, o dia inteiro. Eu já cheguei a ficar 3 anos só tomando corticoide, que era a única coisa que resolvia a minha dor. Os analgésicos normais, anti-inflamatórios, não davam conta desse problema mais grave. Eu sabia que tinha desvio de coluna, mas não tinha. Agora eu tomo, mas na época não tinha nenhuma hérnia extrusa nem nada. E aí, eu disse, não, vamos tratar da dor. A lá do Rio me fez um tratamento até com colchicina. Eu nunca entendi na época porque era, mas resolveu na época. E a daqui tentou todos os protocolos para tratamento de dor crônica, inclusive com antidepressivo e tal. E no final ficou essa história. Era o corticoide mesmo, sem saber bem qual era a razão, fiquei usando. O que me tirou do corticoide foi a atividade física, que eu dei sorte, a providência divina, talvez, de encontrar um educador físico que é especializado em gente idosa e gente que sofreu derrame, que teve alguma operação, paralisia, etc. Então, ele tinha uma outra visão, tinha uma formação em medicina chinesa, acho que isso também contribuiu. E aí, pelo tipo de atividade que ele foi fazendo comigo, eu consegui sair desse ciclo de dor crônica direto e dos corticoides e consegui manejando até há 4 anos atrás, quase, começar o tratamento com óleo de CBD, que segurou bem. Agora, especificamente, eu vou chegar na reumatologia de novo. Eu tive uma extrusão de uma hérnia, né? Eu já tinha várias hérnias, a coluna é toda torta de cima a baixo, como era de se esperar. Porém, com essa extrusão de hérnia, depois de uns dias, eu comecei a sentir dor nos dedos, nas mãos, nos punhos, e aí eu achei que era cervical, fiz tratamento, tive indicação de um neurocirurgião apressado, que já queria operar cervical também. Enfim, passei um longo e consegui essa consulta com o reumatologista. Aí ele fez de novo esses marcadores reumatológicos, incluindo vários outros que eu não tinha feito lá atrás, porque eu acho que nem estava incluído no rol de exames. E aí chegou-se a artrite reumatoide soronegativa, que com o uso de metotrexato, que eu comecei tem um mês, deu uma melhora boa, então muito provável que seja isso mesmo. Então, eu estou no climatério, e é por aí que eu queria juntar com a sua palestra. E, ao mesmo tempo, a gente tem no nosso grupo uma pesquisadora, que ela é médica endocrinologista, tem mestrado, ela está nessa parte da pesquisa voltada para a endocrinologia. Ela começou com uma coisa que eu vi agora no finzinho, falando sobre osteoporose. Ela achou que, de repente, seria uma coisa que seria mais interessante para ver dentro do universo de Ehlers-Danlos hipermóvel. E eu estou, desde o início, dizendo a ela, falei, investigue dismenorreia, ovário policístico, hipermenorragia, porque eu tive tudo isso, mas eu não estou falando de mim. Eu estou em grupo de pacientes, que na época tem mais de 50 pessoas, deve ter uns 5 homens, o resto é tudo mulher, tudo na faixa por volta dos 40, um pouco mais velho, um pouco mais novos, e todas relatam sintomas semelhantes. Inchaço, tensão pré-menstrual, alteração, nananã. Aquelas coisas que você é homem, você não passou por isso, mas você deve ouvir isso de relato, que a gente cresce ouvindo. É assim mesmo. É da mulher. E sua avó, eu vi isso direto. Sua avó tinha cólicas horrorosas. E sua avó tinha que usar 3 calcinhas com algodão, com não sei o quê, tananã, porque naquela época não tinha absorvente, né? A minha tia, eu cresci com a minha tia, todo mês chegava lá, ela estava de cama, eu já sabia, pálida, com cólica. E eu passei por tudo isso
dos 18 aos 38 anos, até que eu resolvi, por conta própria, suspender minha menstruação com o uso de anticoncepcional contínuo, sem saber ainda que tinha Ehlers-Danlos. E tive, então, 10 anos de sossego, porém, o uso contínuo, sem menstruar esse tempo todo, começou a, obviamente, dar os efeitos contrários. Então, eu fiquei tipo uma mulher em menopausa. Comecei a ter ressecamento, agravou a dermatite, entre outras questões, né? E uma das coisas que a gente tem visto muito é todos os estudos de prevalência que saem daqui ao Timbuktu, na Indonésia, na Inglaterra, etc., etc., sempre dá em torno de 80, 85% dos pacientes avaliados são mulheres. E a gente vê muita questão da síndrome de ativação mastocitária, que antigamente era conhecido como atopia, né, os processos alérgicos, as questões gastrointestinais, etc. E vê que tem alguma coisa relacionada aos estrogênios, né? Então, agora, detonar, por exemplo, essa coisa da artrite, que é uma coisa provavelmente autoimune, não sabemos, né? Agora, nesse período que eu estou no climatério, eu ainda não estou menopausada, mas estou já naquele período de climatério, com oscilação desses hormônios. Eu queria saber se já se sabe, né? Então, assim, para mim, são duas perguntas. Se já se sabe qual seria o papel do estrogênio, dos estrogênios, né? Mas estradiol, de progesterona, com relação à síndrome de Ehlers-Danlos, e esses sintomas que você acabou de falar, que assim, como eu disse, e você mostrou aí que isso realmente é de fato, recentemente uma aluna nossa, que é aluna dessa professora, apresentou um trabalho de Ehlers-Danlos, falando sobre hipermenorragia e as questões menstruais, alterações menstruais em mulheres com Ehlers-Danlos, que não são uma exclusividade minha, é uma coisa que já está sendo mostrada. Então, quanto a participação do estrogênio interfere, por exemplo, nas questões de tecido conjuntivo, que explicam, como você estava falando, a própria frouxidão, talvez, do tecido conjuntivo favoreça uma descamação mais intensa no endométrio. Nesse caso, você falou da endometriose. Todo ginecologista que eu fui, reclamei de menorreia, todos eles me falaram, endometriose. Então, eu fiz vários exames ao longo desses anos todos, em busca de. Nunca tive, graças a Deus. Minha prima da minha mãe, na verdade, teve tantas crises bravas de endometriose, inclusive, que, né, acabou pegando intestino e tal, que no final ela teve que fazer esterectomia. Ela não tinha nem 40 anos, porque ela desistiu, falou: não, eu não quero ter filho. Acabou, foi o jeito dela resolver. Resolver meus problemas foi fazer cessar a menstruação. Tive ovário policístico, tive dificuldade para engravidar e tive 2 gestações com barrigas deste tamanho, que as 2 obstetras, que eram diferentes, ficaram assustadas com a quantidade de líquido amniótico produzido, que é uma coisa que eu não sei se você chegou a comentar, mas que também é verificável e que outras pessoas relatam. Então, para mim, eu ainda não li, por isso que eu estou lhe perguntando, eu ainda não li nenhum trabalho que diga, o estrogênio, o estradiol, a progesterona, tá assim, o assado. A única coisa que a gente conseguiu detectar em mim foi pela dificuldade de concepção. Eu levei 3 anos e meio para engravidar de cada filho, assim, sem fazer nada. No primeiro, eu consegui engravidar depois de tomar 6 meses de Ultragestan, que é a progesterona, aí engravidei. E na segunda, eu tomei metformina, por indicação de uma endocrinologista. Tomei 3 meses, os cistos, os ovários sumiram e eu engravidei. Foi muito, muito, muito visível. E a gente sabe que a metformina, que era usada como droga antidiabética, ela tem alguma ação relacionada ao ovário. Ela não é só, porque a minha glicemia sempre foi normal, normalíssima. Então, assim, a metformina ela tem algum papel em cima do ovário e provavelmente nessa produção estrogênica. Então, eu queria muito saber se você, por acaso, sabia qual a relação que pode ter desses estrogênios com relação a essa sintomatologia que a gente vê, que para mim está muito clara, não só por ter uma maior ocorrência de síndrome de Ehlers-Danlos em mulheres hipermóvel, mas também como a gente vê uma sintomatologia
mais característica em mulheres e ter essas flutuações, né? Tipo, os sintomas apareceram após menarca, os sintomas agravaram, alguns sintomas aparecem após menarca, outros agravam na época do climatério ou no período pós-menopausa. Então, para mim, assim, nesses estudos, é claro que isso está envolvido. Agora, por quê e se isso está explicado, eu nunca ouvi falar. E eu queria saber se você sabe sobre isso e, puxando de novo o braço para minha sardinha, se você acha que pode ter alguma correlação com essa coisa do climatério. A história da artrite reumatoide agora. Foi muita coisa, né? Eu tentei Tranquilo. voltar. Eu só vou pedir desculpa, não sei, o som ambiente aqui está com uma britadeira lá embaixo do prédio. O cara Não está começou, aparecendo, não. mas eu estou escutando uma britadeira. Então, se ficar um barulhão aí, é fora daqui que eu não vou conseguir mudar. Mas, muito provavelmente, os estrogênios sim têm interferência. Como que ele interfere, eu não sei te explicar também. A gente sabe que tecidos todos, né? Tecido cutâneo, todo tem receptor de estrogênio. E essa modulação de como o hormônio interage com esses diversos receptores deve ter alguma influência, né? E a gente vai ver esse ciclo, né? Os ciclos hormonais ao longo do ciclo da mulher. E como eu falei, a gente acabou fazendo essa pergunta, né, no questionário sobre como que a mulher interpretava a influência desse período hormonal do seu sintoma de hipermobilidade. Algumas falaram que pioraram, outras falaram que melhoraram, e outras falaram que não houve interferência. Tá? Então, provavelmente, o estrogênio é mais um dos múltiplos fatores que interferem na expressão clínica no fenótipo do Ehlers-Danlos. Agora, eu não sei te dizer como que isso acontece especificamente. O detalhe lá na célula, o detalhe no tecido, isso eu não tenho esse dado. Posso até tentar estudar e depois tentar responder. Em relação à artrite reumatoide, a idade de prevalência é assim, 40, 50 anos, 60 anos, é nessa época que acontece mais frequente o aparecimento da artrite reumatoide. Tá? Então, é uma idade comum para esse diagnóstico. Tá? Isso não quer dizer que tem relação com a hipermobilidade, né? A artrite reumatoide é uma artrite bem definida, você palpa sinoviite, então, clinicamente é diferente de uma osteoartrite mais inflamada, tá? Porque a gente sabe que as hipermobilidades, em geral, pela lesão na cartilagem de uma maneira mais precoce, tendo a ter uma osteoartrite mais precoce. Eu tenho vários pacientes que têm osteoartrite que eu preciso dar até o mesmo metotrexato como tratamento da inflamação da osteoartrite, não como artrite reumatoide. Eu tenho muito paciente que tem Ehlers-Danlos que foi diagnosticado com espondilite anquilosante ou espondiloartrite, tá? Que eu acho que isso assim, em termos de prevalência, a gente tem muita hipermobilidade e um ou outro pode ter as duas coisas na mesma pessoa, né? Sabe que isso pode acontecer. A maioria das vezes, os meus pacientes que tiveram o diagnóstico de espondilite anquilosante, eu desfiz o diagnóstico. Eu achei que não era isso, entendeu? E já tirei até a imunobiológica. Paciente usando imunobiológica, eu suspendi o remédio, porque eu não achava, e assim, claramente, a paciente já tinha usado 3 tipos diferentes e nunca melhora, porque não é. Né? Não tem evidência na imagem da ressonância, então isso a gente pode acontecer, né? Agora, então, o fato de você ter hipermobilidade não quer dizer que aumenta o risco de autoimunidade. A autoimunidade, você tenha a sua predisposição genética por si só também, tá? Então, quando você recebe esse diagnóstico de artrite reumatoide negativa, claramente houve uma avaliação com sinovite, com um processo inflamatório, com proteína C reativa, velocidade de sedimentação elevada, e outros marcadores, faz uma ressonância, ultrassom que tem sinovite, né? Não é só artrose, não é só derrame articular.
E também dos dados de prevalência de artrite reumatoide, eles também coadunam com o de hipermóvel, porque também é a maioria de mulheres, né? E o percentual é mais ou menos o mesmo que a gente vê para síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Então, Mas, mais uma coisa que dá suspeita ali mas de uma participação. Oi? a maioria das doenças autoimunes, ela é mais prevalente em mulher, né? Então, o lúpus é mais comum em mulher, né? Esclerose múltipla é mais comum em mulher. Então, a gente vai ver muito mais mulher realmente sendo afetada por doença autoimune. Então, tem o impacto do estrogênio nessa relação também. Ah, o que varia, por exemplo, até espondiloartrite, que antigamente, quando eu aprendi na reumatologia, falava que espondiloartrite era mais comum em homem. E eu acho que é o contrário, é mais comum em mulher. A espondilite anquilosante clássica, aquela que deixa a coluna toda dura, bambu, é mais comum em homem. Essa, sim, é mais comum em homem. Mas as espondiloartrites em geral, essas que estão soronegativas, eu acho que também são mais comuns em mulheres, né? Então, realmente vai acontecer de ter pessoas que têm as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter o cuidado de não menosprezar a queixa, de ver a mudança do padrão da dor. Você falou, eu tinha muita dor, daí melhorou, daí apareceu outra dor, outra coisa, entendeu? Quer dizer, mudou o padrão da dor. Não vou botar a culpa. Você tem o diagnóstico, esse é o rótulo que você vai levar para o resto da vida, e tudo é culpa disso. Que isso muitas vezes isso acontece, né? Mesmo quem tem artrite reumatoide, tudo é culpa da artrite reumatoide, né? Então, não é assim. Você tem que conversar, escutar o paciente e ver o que mudou, porque não quer dizer que vai ser sempre a mesma coisa o resto da vida. Ou seja, ser mulher é complexo, né? Mas obrigada, eu vou. Então a gente vai dar. Faço sempre a mesma piada, que eu falo assim para minhas pacientes, que mulher é um bicho difícil. Para todas. Falo para minha mulher, falo para minha filha. Não é fácil, não. Não é para qualquer um.